O Gazeta Entrevista é também um oferecimento especial da Acrebir, distribuidora Ambev para todo o estado do Acre, que distribui o nosso delicioso Guaraná Baré. O Baré que já faz parte do cotidiano do acreano, que é uma delícia e está presente nos melhores momentos da nossa vida. Guaraná Baré, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Vou bater um papo neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista com o senador Aníbal Diniz, do PT. Senador que nos últimos 100 dias esteve junto com seu colega senador Jorge Viana, visitando todos os 22 municípios do estado do Acre, colocando o seu mandato à disposição, seja o prefeito da frente ou da oposição, como ele fez questão de frisar durante as visitas. O senador nos fala, por exemplo, de liberação de emendas, da questão do fuso horário, que também está sendo debatida em Brasília, com lances até muito interessantes, e outras questões políticas. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo contigo, e uma boa noite também aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando pela TV Gazeta. Eu estou à sua disposição para a gente fazer essa conversa aqui sobre essas andanças todas aqui pelos municípios do Acre e também lá no Senado. Tem sido muito interessante essa experiência. Eu tomaria até a liberdade de falar da passagem aqui ontem, né, no caso do ministro das Ciências e Tecnologia, o ministro Aloysio Mercadante. Aliás, foi um momento histórico, né? Um momento histórico, porque ele esteve na UFAC e deu uma palestra sobre a perspectiva tecnológica do Brasil, assim, para um público fantástico, auditório completamente lotado, todas as cadeiras ocupadas, os corredores e tal. E depois nós tivemos uma agenda também ali na Central de Atendimento ao Cidadão, onde ele pôde ver de perto aquela experiência fantástica também da excelência do serviço público acreano. E depois teve também um ato, né, de entrega de notebooks lá na escola Sebastião Pedrosa, no 2º Distrito, a escola da Arena da Floresta, onde jovens tiveram já o seu notebook, né, completando aí esse trabalho iniciado pelo governador Binho. O governador Tião agora dá continuidade com muita competência e muita segurança, mostrando que esse projeto de desenvolvimento sustentável do Acre, ele só tem razão de ser e só vai lograr o sucesso desejado com muito investimento na educação. E isso o governador Tião Viana está fazendo e é algo que nos orgulha muito. Eu disse lá na escola Sebastião Pedrosa, e repito aqui na TV Gazeta, que a gente se orgulha muito de fazer política quando é para produzir esse tipo de resultado. Então, quando você vê a educação melhorando no ranking nacional e vê essa preocupação de fazer a Floresta Digital proporcionar acesso à banda larga para os estudantes e, ao mesmo tempo, oferecer um notebook aos alunos concludentes do 3º ano para justamente terem melhor preparo para o vestibular e depois poderem fazer uma boa faculdade, é algo que nos enche de orgulho e com certeza mostra que o Acre está no caminho certo. E tenho certeza que o ministro Mercadante, a partir dessa sua visita ao Acre, vai passar a ser um grande embaixador do Acre nas questões nacionais. Como ele disse ontem aqui mesmo no programa, se colocando como esse embaixador. Agora, senador, o senhor é o coordenador da bancada federal acreana e tem recebido aí prefeitos, representantes dos nossos municípios em busca de ajuda para liberar os restos a pagar de 2008, 2009. Exatamente. Como é que está sendo esse processo? Vale ressaltar, Alain, respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo. Primeiro que eu e o senador Jorge Viana fizemos um périplo por todos os municípios do Acre. Visitamos os 22 municípios, nos apresentamos às câmaras de vereadores, aos prefeitos e à comunidade. Fizemos reuniões em praticamente todos os municípios, no sentido de apresentar os nossos mandatos e colocar os nossos mandatos plenamente à disposição das comunidades, dos municípios, das autoridades locais e também das organizações, que sempre tem organizações da sociedade civil que tem algum tipo de trabalho, que precisam da mediação de um parlamentar, de um representante. Então, um passo foi esse, essa nossa apresentação, esse nosso se colocar ou nos colocar à disposição das pessoas e das prefeituras. O outro passo está se dando lá em Brasília, essa coordenação da bancada, o fato da gente estar como representante dos 8 deputados federais e 3 senadores e fazendo essa mediação, tem nos permitido um diálogo com ministérios e também
com os próprios parlamentares do Acre, a gente tem que sempre estar dialogando sobre os assuntos que dizem respeito. Há poucos dias teve aquela situação que envolvia os frigoríficos, daí a bancada se reuniu, a gente teve que adotar uma posição. E em relação às emendas, realmente os restos a pagar são assuntos que nos preocupam muito, porque esse ano de 2011 é um ano de contenção de despesas, por opção da presidenta Dilma, no sentido de assegurar o equilíbrio fiscal e financeiro do país, não permitir aí que a inflação possa nos assustar. Então, essa luta pelo equilíbrio fez haver esses cortes. E a gente está numa batalha no sentido de sensibilizar o governo federal, as autoridades da área econômica, no sentido de que somos favoráveis e solidários à presidenta Dilma nessa sua contenção de despesas, mas não podemos penalizar os municípios mais necessitados do Brasil, que são dos estados pequenos. E eu vou lhe dar um argumento maravilhoso, senador. Folha de São Paulo. A arrecadação do governo federal cresce 19% em abril e bate o recorde histórico. Está aqui, Folha de São Paulo, a arrecadação dos tributos federais chegou a 85 bilhões em abril, né? Porque a medição é feita de abril e divulgada em maio. Recorde para o mês, segundo a Receita Federal. Apesar de o governo ter apostado em uma desaceleração no recolhimento de impostos a partir do mês passado, por conta das medidas para segurar a atividade econômica, não foi o que ocorreu. O total arrecadado no mês passado foi quase 20% maior do que no mês de março e 10,34% maior do que abril de 2010, já descontada a inflação do período. Ou seja, tem dinheiro. Alvissareira. Não, é uma notícia muito alvissareira e mesmo em todas as entrevistas, em todas as palestras que o ministro Mercadante deu aqui ontem, ficou bem patente que o Brasil vive um momento de muita saúde fiscal e financeira. O problema que a presidenta Dilma colocou é porque ela está no início de mandato e ela quer ter um controle bem seguro da situação e por isso tomou essas medidas restritivas de contenção de despesas e de cortes no orçamento. Mas é claro, nós, enquanto representantes do Acre, estamos dialogando com os ministérios. Em cada um dos ministérios que a gente tem se dirigido com a nossa bancada, a gente tem procurado deixar clara a nossa posição de que os municípios do Acre não podem ser penalizados. Porque uma emenda para um município do interior de São Paulo, um município industrializado, um município que tem outras fontes de arrecadação, uma emenda parlamentar não significa praticamente nada. Mas para Mâncio Lima, para Rodrigues Alves, para Porto Walter, uma emenda parlamentar pode ser a única fonte para investimentos. E isso a gente tem procurado deixar patente e esperamos lograr sucesso nessa nossa batalha. Considerando que esse ano é um ano muito difícil e coube a mim, como já é uma espécie de vocação natural de uma pessoa sempre colocada nessa função de serviço, como sempre eu fui ao longo da minha história. Então, nesse ano de 2011, coube a mim ser coordenador da bancada, sendo um ano de mais, digamos assim, de maior dificuldade para a liberação dos recursos. E a gente vai ter que estar trabalhando, eu estou colocando isso de maneira muito transparente para os demais parlamentares, e eu espero que a gente feche esse ano de 2011 com algum resultado positivo para as nossas prefeituras e também para o governo do Estado, porque o governo do Estado também tem recursos retidos de restos a pagar de 2008 e de 2009 também. Senador, sobre a questão do fuso horário, na terça-feira passada, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, no CAE do Senado, foi feito um debate a respeito desse tema e a decisão de uma nova audiência a respeito disso ficou marcada para a terça, dia 24. Eu queria que o senhor explicasse como é que está esse imbróglio. Muitas pessoas na rua perguntam, mas como é que está isso? O referendo não servia já como lei para que o Senado deliberasse em aplicar o novo horário? O que está acontecendo no Senado a respeito disso, senador? Olha, Alain, é muito bom que você tenha feito essa pergunta para que a gente possa esclarecer exatamente o que está acontecendo para o nosso público, para que as pessoas não pensem que está havendo algum tipo de protelação deliberada para a não aplicação do que foi decidido no referendo. O que aconteceu foi que se espalhou na época da campanha pelo referendo algo que deixava entender que
uma vez a população decidindo pela volta do fuso horário, ou pela manutenção do horário atual, a aplicação do resultado seria imediato. E na realidade não é assim. Tanto é que no início do seu governo, o governador Tião Viana nos acionou para fazer contato diretamente com o presidente do Senado, para ver se era possível ele baixar uma resolução do Senado determinando a data de vigor, da entrada em vigor do novo horário decidido pelo referendo. O presidente do Senado não aceitou fazer isso, falou: não, eu preciso ser notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente fez essa mediação, procurou a Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o tribunal agilizasse essa informação oficial para o Senado, de tal maneira que nós pudéssemos ter uma decisão a qual o governador se orientaria para aplicar o horário determinado, o que foi decidido pelo referendo. Até porque o governador queria, quando iniciar o ano eletivo, já está decidido. Ele queria que a situação estivesse decidida antes do ano letivo, inclusive para preparar as crianças para a mudança em horário escolar, essas coisas todas. Moral da história: o Tribunal Superior Eleitoral devolveu para o Senado a situação e o Senado percebeu que não era simplesmente aplicar o referendo, porque se tratava da mudança de uma lei que havia sido votada no Congresso, que era a lei que foi proposta pelo então senador Tião Viana. E dessa forma, o senador Pedro Taques se propôs a fazer um projeto de lei em comum acordo pelos senadores Jorge Viana, Sérgio Petecão e Aníbal Diniz, apresentaram um projeto de lei regulamentando o resultado do referendo para que fosse votado no Senado e depois fosse à Câmara e assim levar novamente à Presidência da República para a sanção, e tão logo isso aconteça, o resultado do referendo vai entrar em vigor. O que aconteceu na última terça-feira, numa sessão conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Comissão de Constituição e Justiça, foi exatamente a apresentação do relatório desse projeto de lei apresentado pelo senador Pedro Taques. E nessa apresentação do relatório, os estados do Pará e do Amazonas, com a senadora Vanessa Graziotin e o senador Flecha Ribeiro, arguíram: não, calma lá, temos que também incluir o Pará e o Amazonas nesse projeto, porque senão eles vão ficar de fora. Essa situação criou digamos assim, um imbróglio tal que o presidente da comissão achou por bem nomear um novo relator para que ele tivesse uma semana para reunir todas as propostas de emendas e, na próxima terça-feira, aí sim, uma sessão deliberativa das 3 comissões juntas para se decidir sobre essa questão do fuso. E o que eu procurei dizer nessa sessão, para tentar clarear de uma vez por todas, é que o processo legislativo, ele é assim, ele é complexo mesmo. Não é uma coisa que se decide aqui e já entra em vigor. Então, o referendo aconteceu, nós respeitamos a vontade do referendo, o governador Tião Viana foi o primeiro a demonstrar esse respeito total, ao não ter entrado em campanha, porque se lembra que o referendo foi votado no segundo turno das eleições. No segundo turno das eleições, o Tião já era governador eleito. E o que ele fez? Ele recuou, falou assim: não, eu apresentei um projeto de lei modificando o horário, mas agora eu não vou fazer campanha em favor do meu projeto e vou respeitar a vontade da população. E a vontade da população está sendo respeitada. Só que nós, para poder aplicar o que foi decidido no referendo, precisamos de uma regulamentação legal, o que vai acontecer no Senado e depois na Câmara, e depois sancionado pela Presidência da República para se tornar uma lei regulamentando em definitiva a vontade soberana do povo do Acre. Senador, eu vou pedir que o senhor seja bem rápido nessa resposta, que o nosso tempo estourou, mas eu preciso tratar desse tema. Reforma política. O senhor que participou junto com o senador Jorge Viana desses debates, Jorge Viana fazendo parte da comissão especial e o senhor debatendo junto com os senadores também, o voto em lista fechada e pré-ordenada como forma de garantir a maior participação das mulheres, o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária, a questão da candidatura avulsa também. O que ficou já decidido é que o fim das coligações para proporcional já é uma decisão de colegiado do Senado. É uma decisão da comissão especial que ficou encarregada de preparar o anteprojeto do Senado Federal para ser submetido à apreciação, primeiro do Pleno do Senado e depois para levar para a Câmara. Mas vale a pena ressaltar, Alain,
que o que foi deliberado por essa comissão não é ainda a decisão final do Senado. Isso aí vai demorar um tempo também dentro daquela... do trâmite normal. Do trâmite normal e da complexidade que envolve uma decisão no Senado. Todos esses assuntos que você apontou aí são assuntos que já passaram por essa comissão e que tendem a fazer um debate bem acalorado. Que ainda vai para votação tanto no Senado quanto na Câmara. E aí tem assuntos polêmicos. Por exemplo, o voto em lista fechada, pré-ordenada, com alternância de gênero. Olha só a complexidade dessa proposta. Pois é. Passou nessa comissão, mas é um assunto que poucos se dispõem a defendê-lo. E pouca gente ainda conhece, inclusive a sociedade. Eu, por exemplo, me propus a fazer essa defesa. Essa semana mesmo fiz uma defesa do Partido dos Trabalhadores em plenário por conta da matéria da revista Veja. A matéria da revista Veja disse que lista pré-ordenada do jeito que estava sendo proposta era só para beneficiar o PT. E, na realidade, eu fui lá mostrar que era uma decisão que o Partido dos Trabalhadores havia tomado no terceiro Congresso, vem amadurecendo sim essa questão, mas foi aprovada na comissão do Senado. Então, é uma proposta que foi, digamos assim, avalizada por todos os senadores que compõem essa comissão. E, claro, todo mundo vai ter o momento de apresentar a sua defesa, a sua concordância ou discordância com cada uma das teses. Mas o senhor não rasgou a Veja como o Nilson Mourão rasgou? Não. Eu só procurei mostrar uma posição no sentido de que a revista Veja ela tem uma propensão a sempre criar dificuldades para o Partido dos Trabalhadores. E nesse caso especificamente, eu procurei mostrar que a revista Veja cometia uma contradição, porque ela dizia assim... A lista fechada pode perpetuar caciques de qualquer partido. Exatamente, mas não é essa a questão, porque, por exemplo, junto com a lista fechada pode-se votar, por exemplo, o número de mandatos. O mandato pode ser que uma pessoa, mesmo compondo uma lista, só possa ser candidato por 2 vezes, ou por uma vez. Isso ainda vai para votação? Isso tudo vai ser objeto de discussão. O senador Aníbal Diniz, o nosso tempo está estourado. É uma pena, porque eu tinha tanta coisa ainda para debater com o senador, mas eu vou convidá-lo para voltar ao programa quando ele estiver novamente no Acre, nesse trabalho em Brasília. E venha bater um papo conosco para a gente abordar outros temas, senador. Perfeito, Alain. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Quero te dizer que, ainda que passássemos aqui 2 horas, os temas não iriam ser exauridos. Então, eu me coloco à disposição para todas as vezes que você tiver um tempinho aqui, quiser me convidar, eu estarei à sua disposição e à disposição do bom telespectador da TV Gazeta, para a gente poder debater os temas locais e nacionais e poder trazer a política limpa, porque é tão bom a gente conversar sobre política e as pessoas entenderem a importância dessa atividade humana tão essencial à vida de todas as pessoas. Obrigado, senador. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!